Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal de astrologia com foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional, e eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na escola online Harmonizar, onde ministro os cursos de formação básica, meu programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, o grupo de supervisão para a prática e a especialização em astrologia empresarial. Se você alinhou com essa proposta e com a minha energia, considere se inscrever aqui no canal. Aproveita aí e já ativa o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo aqui no canal. Está chegando a lua crescente em Peixes, aumentando a sensibilidade e as afinidades, que além de potencializar o feeling empresarial, vai ajudar também a conectar a sua essência com o seu negócio. Um período potente para prospecção de contatos e oportunidades alinhados com o seu propósito. A lua vai transitar da fase crescente em Peixes, que acontece no dia 8 de dezembro, para a fase cheia em Gêmeos no dia 15 de dezembro, trazendo um período muito poderoso para fertilizar sonhos e aspirações já para o próximo ano. No período de análise, ela percorre o espaço zodiacal de Peixes a Gêmeos, trazendo energias para mudar, para iniciar, para materializar e diversificar empreendimentos e projetos. Semana de movimentação pela frente, com ótimos aspectos entre Mercúrio e Vênus, a lua de prosperidade, e a atenção fica para a oposição de Vênus e Marte e a retrogradação de Marte. Quer saber sobre tudo isso? Esse é o conteúdo da Astrovisão de hoje, com informações astrológicas importantes e relevantes para o período de 8 a 14 de dezembro. E para saber sobre todas essas dicas que eu preparei aqui para você, fica comigo até o final desse vídeo e já compartilha com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de ficar por dentro do céu da semana. Sejam então todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, pessoal. Para quem não conhece Astrovisão, aliás, sempre tem gente nova chegando. Já agradeço a turma que participa sempre comigo há mais de 8 anos. Era ao vivo, agora é em formato estreia. E agradeço os novos inscritos aqui no canal, os participantes aqui da Astrovisão, já avisando que vocês podem deixar também o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Eu sempre respondo aqui no canal. Mas se você quiser fazer melhor ainda, você vai lá para o meu grupo VIP, o grupo VIP do WhatsApp, que eu também deixo aqui o link para você ir direto para lá, porque lá você está em maior contato comigo, lá pode deixar suas perguntas. Lá também eu atualizo muito sobre todas as minhas atividades. Lá a gente faz os pré-lançamentos dos cursos com preços muito vantajosos. Então, já estou te deixando aí o convite para você ingressar no meu grupo VIP WhatsApp. E já tem novidade para o final do ano. Então, corre lá, entra no grupo que você já vai ficar por dentro das novidades que eu estou preparando ainda para o fechamento de 2024. Bom, vamos lá. Então, para a turma nova, a turma que chega aqui e que não conhece ainda a nossa dinâmica, a Astrovisão é um programa aí semanal, fazemos toda semana, mais de 8 anos, com análise astrológica do céu da semana, com alguns pontos importantes que é o meu foco de trabalho. Então, alguns pontos importantes. Vamos lembrar que o céu não determina, ele apenas inclina, estamos falando de tendências, portanto, aquilo que está no céu é compreendido e interpretado com você, com o seu mapa, com a sua individualidade, e, portanto, aqui o nosso objetivo é sempre informar o que a gente tem pela frente, em termos celestes, mas as suas decisões, você que toma. Então, essa é a parte terrestre. Isso é importante sempre definir, para sempre definir o que é astrologia e o que não é astrologia. Então, estamos falando de estudo, de movimentação de astros, com a relação do céu com a Terra, não é? E essa parte de decisões, isso é importante porque às vezes a gente tem aquela ideia de que temos que deixar o astrólogo decidir o que vai acontecer. Não decidimos o que vai acontecer, nem sabemos o que vai acontecer. O que a gente tem é sempre um estudo de tendências, estudo de cenários, e conforme esses cenários vão acontecendo, em termos astrológicos,
com relação ao que na Terra se decide, se escolhe, se pratica, aí é que nós interpretamos tendências. Isso é muito importante, senão fica sempre aquela ideia que o aspecto que está no céu determina uma ação na Terra. Não é verdade, não funciona assim. Tudo bem? Isso é importante, sempre a gente reafirmar essas questões. Outra coisa importante da astrovisão, eu faço sempre um resuminho com algumas informações que eu já falei semana passada. Então, estamos aí sempre quinta-feira, tipo, o dia que acontece o nosso encontro aqui, sempre 19 horas horário aqui Brasil, 22 horas horário Portugal, em formato estreia, e eu faço o nosso resuminho sempre quinta, sexta, sábado e domingo, para depois começar mesmo a nossa previsão, o nosso estudo para a semana de análise, que sempre é a semana que vai entrar ainda, porque a ideia da astrovisão é poder trazer informações relevantes, úteis, para que você possa trabalhar melhor seu planejamento da próxima semana. Então, nosso resuminho, algumas coisas importantes para os dias que a gente tem aí pela frente, é que vamos ter um ingresso, na verdade não é o ingresso, mas a entrada de Marte retrógrado, ou seja, o começo da retrogradação do planeta Marte, que vai até o próximo ano. Então, a gente tem alguns meses pela frente dessa posição planetária. Ele está retrogradando no signo de Leão, depois, nesse movimento de retrogradação, ele vai entrar no signo de Câncer, o signo de Caranguejo. E Marte retrógrado é sempre um aviso, um alerta, um pedido de atenção com relação às nossas iniciativas, à impulsividade e dentro dos negócios, a própria atitude competitiva. Como é que a gente se posiciona, como a gente lida com a concorrência, como é que a gente lida com as nossas ações e estratégias na hora de batalhar no mercado, como é que é a nossa ação com relação a essas questões mesmo de competição, e lógico que tem o potencial do ponto de vista bem pessoal da própria questão da individualidade, a ênfase na individualidade, e, portanto, muitas vezes, quando isso está em excesso, a gente não olha muito para o bem comum, a gente olha para o bem individual. Então, essa é a relevância dessa retrogradação, pedindo, assim, um cuidado com todas essas posturas, principalmente enquanto ele estiver no signo de Leão. E Leão, para os nossos negócios aqui, tem muito a ver com a marca pessoal. Então, agora é um período muito interessante, lembrando, outra coisa importante, lembrando que retrogradações são movimentos naturais que acontecem no céu, não é nada de extraordinário, todo ano tem planetas retrogradando, Marte não é todo ano, a cada 2 anos, mas é natural, não é uma coisa que do outro mundo. E quando existem retrogradações, Mercúrio é o mais famoso, e portanto é mais fácil da gente lembrar que Mercúrio fica retrógrado 3 vezes por ano, pelo menos, são períodos de aviso com relação à revisão daquele assunto que o planeta fala. Então, se a gente está falando que Marte tem a ver com tudo isso, Marte retrógrado tem a ver com a revisão dessas questões. E Marte retrogradando em Leão tem a ver com a revisão do seu posicionamento dentro da sua carreira, dentro do seu negócio. Então, tem muito a ver com marca pessoal, com marketing pessoal, com a questão mesmo do posicionamento de mercado, como é que você age, como é que você expressa, como que você luta pelos seus objetivos e metas. Como é que você faz esse movimento de vamos buscar o que eu quero, vamos conquistar o que eu quero, vou lutar por isso, vou buscar esse objetivo, vou para o campo de batalha. Como é a retrogradação, isso tem a ver com a revisão de tudo isso. Como acabou de retrogradar, praticamente agora, a gente está iniciando esse período de retrogradação, então e principalmente esses 4 dias agora, a retrogradação mesmo acontece amanhã, dia 6. Então, principalmente agora, nesses 4 primeiros dias, agora nessa minha análise do processo da semana passada para essa semana, ou seja, esses dias que a gente está falando aqui agora, principalmente nesses primeiros dias da retrogradação, vale a pena uma reflexão para se pensar nessas questões, tá bom? Então fica aí a dica, esse é o ponto bem importante da semana, praticamente, né? Iniciando aí essa semana com essa força de Marte retrógrado. Depois ele vai, ao longo dessa retrogradação, ele vai mudar de signo e depois, quando ele ficar direto, ele volta a fazer tudo isso. Então a gente tem um período longo pela frente,
você já pode aí pôr na sua agenda sobre isso, de reflexões sobre essas questões leoninas e depois cancerianas. Mas depois é outra astrovisão. E aí, quando chegar perto, eu já pontuo para vocês quando ele então entrar no signo de Câncer. Outra coisa importante é que agora, no dia 8, portanto, domingo, quando inicia a nossa análise aqui, a gente tem a lua crescente no signo de Peixes, começando então uma nova fase lunar. E para a astrovisão, isso é muito importante. Fases lunares são, lógico que são informações generalizadas, vocês sabem, né? Mas a fase lunar é uma questão muito importante justamente para a gente poder decidir de uma forma mais abrangente, mesmo porque nem sempre você conhece seu mapa ou tem acesso ao seu mapa, apesar de ser fácil ter acesso ao mapa, tem muitos programas, sites que calculam gratuitamente. Se você entrar no meu perfil Instagram, Astrologia para Negócios, um dos botõezinhos que tem ali na minha árvore de link leva você a um programa que você calcula gratuitamente. Então não é tão difícil a gente ter acesso ao mapa, mas a interpretação dele às vezes é mais difícil. Você tem que estudar ou ter ido a uma consulta astrológica. Então, as fases lunares, elas cumprem um objetivo muito interessante de fácil acesso para todo mundo entender que a gente pode se guiar por essas fases lunares. Então, é sempre o nosso pano de fundo aqui. É sempre o pano de fundo que eu uso na astrovisão, para a gente entender que fase da Lua a gente está. Porque só por saber a fase, a gente já consegue planejar algumas ações. Por exemplo, fase crescente da Lua, já iniciando a semana, então, com esta fase crescente, ela fala sobre a gente prospectar e buscar os recursos, aquilo que você planejou na semana passada. Então, aquilo que foi planejado ali na lua nova, na lunação, a gente primeiro cria a nossa carta de intenções, nossa listinha ali de desejos, de intenções, daquilo que você quer que se realize ao longo do mês. Nós estamos falando de fase lunar, portanto, calendário lunar. 4 fases ao longo do período. Quando a gente entra na lua crescente, a gente tem a fase de prospectar. É aí que você começa a buscar recursos, é aí que você começa a fazer crescer aquelas ideias, aquele planejamento. E é também um período muito fundamental para correção de rota. Isso a gente às vezes esquece que existe uma ajuda do céu para que a gente faça uma correção, portanto, um realinhamento da rota, daquilo que você imaginou fazer no seu planejamento. De repente, a lua crescente é aquela que você pergunta se está certo seguir aquele caminho, se de repente vamos mudar alguma coisa, vamos melhorar essa proposta, vamos buscar esses outros recursos que eu nem tinha colocado no planejamento, mas que vão ser importantes, ou simplesmente vamos tirar alguma coisa que não vai funcionar, que eu estou vendo aqui que não vai funcionar direito. Então, fase crescente é aquela que a gente retifica ainda todo o projeto, todo o planejamento. Portanto, gente, aproveitem para sensibilizar. Agora sim, vamos entrar no signo da fase, porque a fase ela traz essa função, mas o signo que acontece a fase define muitas vezes o colorido daquela fase. Em peixes, lua crescente em peixes, nos ajuda a sensibilizar, ou seja, a você perceber sinais, né? O feeling, potencializar o feeling, como eu falei no começo da astrovisão. Então, lógico, aumenta o seu campo de percepção. Logo, você consegue intuir, perceber sinais, aquele lado invisível que não está tão óbvio aqui. Muitas vezes nem está aparente, está totalmente ali invisível mesmo. Mas você, por perceber, por ter ampliação do seu campo, e a gente pode falar que é o campo energético, que é o campo mediúnico, fale do jeito que você quiser, mas entenda que essa posição aumenta este campo. Então faz a gente perceber coisas de longo alcance muitas vezes, que nem estão tão perto da gente. E isso faz o quê? Faz a gente ter uma assertividade maior se a gente seguir aquela percepção. Então, acho importante para esse período, principalmente porque a gente está vindo já desde o mês passado falando sobre planejamento já para o próximo ano. Então, essa fase crescente em peixes, ela ajuda a você se sensibilizar e perceber esse planejamento que você fez para o próximo ano, não é só do mês. Você pode entender melhor as suas aspirações, os seus sonhos e, portanto, corrigir. Então, agora chegou um período importante de correção ou de retificação. Às vezes não é nenhuma correção, mas é retificar.
a linha, né? A rota, ou seja, o seu barquinho estava indo por uma direção, de repente você descobriu que tem uma direção melhor. O caminho vai ser melhor, vai otimizar recursos, vai melhorar o trajeto, vai ser mais bonito a trajetória, então, por que não? Essa é a lua crescente no signo de Peixes. Lógico que também é um período de maior, né, aumento, na verdade, de sensibilidade. Lógico que se você já está num período muito emocionalizado, um período onde você está demais sentindo tudo, uma lua crescente em peixes faz sentir mais. Então, pés no chão, racionalidade, para a gente também não tomar decisões ou fazer escolhas sem também fazer uma contrabalança aí com o lado racional. Senão a gente fica só muito emocionalizado e sim, às vezes, quando isso está em excesso, a decisão não é tão boa. A gente está no impulso emocional. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso também. Seria a recomendação para um lado mais negativo dessa fase de lua crescente em peixes. E assim, a gente dá início à nossa análise semanal com esse domingo de lua crescente em peixes. E já na segunda-feira, a gente tem a lua no signo de Áries, no signo de Carneiro. Então, a semana inicia com esse impulso mesmo de revisar coisas, finalizar, talvez, mudar coisas, mudanças, né? Movimentação e mudanças também faz parte dessa leitura de lua crescente em peixes e já dá início a coisas, segunda e terça. O início da semana já forte e potente para a gente iniciar, começar. Portanto, uma força empreendedora, com aspectos positivos. A gente tem aí aspectos positivos da lua nos 2 dias. Então, tanto segunda, dia 9, quanto terça, dia 10. E aí, pessoal, eu sempre aqui na Astrovisão, quem acompanha sabe, você que é novo vai saber agora, mas toda vez, todo mês acontece isso, eu pontuo, eu dou realmente uma relevância e aviso todo mundo aqui das luas, né, da lua de prosperidade, dos dias que temos lua de prosperidade. O que que seria isso que eu anunciei no início da Astrovisão? E você pode não saber o que é. Lua de prosperidade é quando a lua está no signo de touro. E a gente tem ela na quarta e tem ela na quinta. Portanto, dia 11 e dia 12, a gente tem essa lua de prosperidade. E por que que eu chamo ela de lua de prosperidade? E talvez você já tem ouvido falar sobre isso, é porque nesse signo as funções lunares, e função lunar, estamos falando de fertilização, estamos falando de emoção, de sentimento também, de sensibilização, mas principalmente a função mesmo de fertilizar. É a função maior lunar. E quando ela está no signo de touro, ela está exaltada nessa função. É como se ela estivesse numa potência máxima. Então, imagina que ela já tem aquela função natural, a essência da lua é fertilizar as coisas, as ações, as intenções, os sonhos, as coisas que a gente faz, que a gente coloca a mão. Quando ela está nesse signo, esse signo exalta essa função. Então, imagine a força de fertilização quando a lua está em touro. Lógico que para a gente entender como usar essa força, a gente precisa amar o que a gente está fazendo, ter um sentimento genuíno de amor mesmo. Então, é amar o que você está fazendo, ter uma gratidão, um sentimento forte de gratidão por aquilo que você está fazendo. Então, aí você está alinhado com a lua de prosperidade, lua em touro. 2 dias no mês a gente tem essa lua de prosperidade. Então, aproveita para iniciar coisas ou fazer a sua função de lua crescente, que é prospectar, buscar os recursos, com essa força de lua em touro que potencializa, que faz prosperar as ações, desde que você coloque ali essa energia amorosa nas coisas que você faz, que você intenciona, que você quer para sua vida, que você também tem o objetivo do bem comum, não é uma coisa só individual, que fazendo coisas dentro dessa energia, essas coisas vão prosperar e, portanto, todos vão se beneficiar. Esse é um pouco dessa lua em touro. Aliás, de todas as luas em touro. Lua em touro tem um sentimento ali genuíno pelo bem comum. Lembrando que touro é um signo regido por Vênus. Vênus fala sobre isso: colaboração, cooperação, o bem comum, a diplomacia. Então, aproveitem que isso a gente tem na quarta e na quinta. Quinta a gente volta. Opa, quinta a gente volta a falar aqui, que é dia 12 de dezembro. Voltamos aqui na Astrovisão. Mas a gente está sempre antecipado, portanto, já estou antecipando a semana. E quinta-feira, o dia que a gente tem essa lua em touro, último dia que ela está no signo de touro, é o dia também do desafio que eu coloquei também no início aqui da Astrovisão.
Esse desafio, pessoal, é o desafio de Vênus-Marte. Vênus oposição a Marte. E é um pouquinho desse dilema que eu coloquei no início e que eu estou falando agora. Então, vamos juntar todas essas informações, que esse é o objetivo aqui da Astrovisão, em vez de ficar separando tudo, é, na verdade, sintetizar para a gente conhecer e compreender a energia da semana e como a gente usa isso. Já que muitos dias acontecem aspectos, ao mesmo tempo, aspectos de desafio e aspectos de positividade. Como a gente faz para usar isso? Como a gente faz para entender isso? Então, isso é importante, esse exercício semanal aqui comigo, de fazer os nossos neurônios funcionarem, botar sua cabeça para funcionar e pensar como é que essas duas coisas, muitas vezes contraditórias, podem se integrar, porque assim é a vida o tempo todo. Sempre vai ter no céu aspectos de desafio, aspectos de facilidade, e a questão é como usar isso. Primeiro, entender o que é e depois como a gente pode usar. Então, estamos numa semana com a lua de prosperidade, com essa força de potencialização, com as coisas, com os sentimentos de amor, de afeição, com as coisas que você gosta, né? Potencializar desde que você gosta. Estamos numa semana da lua crescente em peixes, fazendo tudo que eu falei agora há pouco, certo? Porém, temos esse desafio Vênus oposição a Marte. Lembrando uma coisa, Marte vai ficar retrógrado. Então, nesta semana, ou seja, no dia 12, ele já está no movimento de retrogradação. Já deu aquele lembrete para nós, já pediu aquele aviso, já soltou o aviso no universo de que a gente tem que rever atitudes muito individualistas. Atitudes muito competitivas, aquelas que a gente, para decidir escolher, estamos só pensando em nós. Mas você tem colaboradores, você tem parceiros, você tem sócios, você tem seu cliente, você tem sua família, ninguém está sozinho. Então, a oposição com Vênus traz essa polêmica aí dentro da nossa vida. Como que a gente pode equilibrar as nossas atitudes de fato individuais? Precisamos ter posicionamento, ter iniciativa, ir para o campo de batalha, não dá para segurar as coisas, às vezes a gente tem que ir mesmo sozinho. No entanto, a gente tem que ter princípios também. E Vênus entra com os valores, entra com essa necessidade de ponderação, de diplomacia, de buscar esse bem comum. Então, isso é um desafio. É um desafio da semana entre tomar decisões pautado na sua necessidade individual versus tomar decisões pautado no que é bom para todos. Mas também não pode o tempo todo só olhar para fora, o que é bom para todos e você sempre em último plano, porque isso vai frustrando a sua individualidade e em um momento a gente explode. Então, percebam que isso de fato é um desafio. E no mundo dos negócios, mais ainda, porque a gente precisa é com o cliente, até onde vai o limite do cliente. A gente sabe que o cliente é a estrela do nosso negócio, mas também pode haver situações e abusos também de cliente no nosso negócio. Então, até que ponto a gente se posiciona, a gente volta, a gente vai, ou seja, é um ponto de desafio. Outra questão Vênus-Marte é que Vênus e Marte, como desafio, também é o desafio da compra e da venda. A gente está aí com uma decisão compra-venda, né? Então, são as duas atividades que estão em conflito ao longo da semana. No entanto, no mesmo dia, portanto, dia 12, a gente também tem um ótimo aspecto de Mercúrio com Vênus. E esse é um aspecto de oportunidades de conciliação, oportunidades de acordo, oportunidades de venda, oportunidades de negociação que chega a um resultado é, pautado no bem comum, um resultado onde todos se beneficiam. Então, é um aspecto muito facilitador dos desafios que tem no mesmo dia. Outra coisa importante aqui da astrovisão, tá, pessoal? Lembrem que, e eu sempre reforço que isso é sempre importante, lógico, aqui não é aquele liga-desliga, aliás, não é aqui não, no céu não é o liga-desliga, tá, gente? Então, eu tô pontuando o dia 12 de dezembro, mas lembrem sempre que isso é energia da semana. Isso não tem a ver exatamente com acabou o dia, acabou o aspecto. Não funciona assim no céu nem na astrologia. Então, vamos sempre entender que a gente tem processo. Eu pontuo o aspecto exato para você saber quando é que aquele aspecto tem a máxima potência. Ou seja, aquela oposição é máxima ali, porque está nos 180 graus, e o sextil é o máximo, está nos 60 graus. No dia seguinte já está diminuindo esse ângulo, e, portanto, já não é o máximo ângulo. No entanto, continua a influência. Isso é importante a gente saber, continua a influência, tá bom? Então, a semana está com essa influência de Vênus, sextil Mercúrio, ótimo para comunicação,
ótimo para uma reunião. Então, se você precisa marcar uma reunião, pode marcar aí na sexta-feira, que é um dia excelente para marcar reunião. Então, é o dia 13 de dezembro, excelente dia, porque além de termos o bom aspecto de Mercúrio e Vênus, a gente tem a Lua no signo de Gêmeos. Então, lembra que até quinta ela ficou em Touro, depois na sexta, no sábado e no domingo ela está no signo de Gêmeos, quando então ela já fica cheia em Gêmeos, já passando para o signo de Câncer. Então, gente, do meio da semana em diante, a gente já começa com a transição dessa fase crescente no signo de Peixes para a fase cheia no signo de Gêmeos. Dois signos mutáveis, de característica mutável, portanto, velocidade, rapidez, mutabilidade, flexibilidade, mudanças. Então, uma semana rápida, uma semana veloz pela frente e uma semana que antecede o Natal. Portanto, aí é a semana de arrumar a casa, organizar tudo aí para as festas de final de ano. Então, muita velocidade. Lógico que quando a gente tem esses aspectos de muita velocidade no céu, a gente precisa sempre lembrar que precisa tomar cuidado com isso mesmo, com o seu movimento, porque estamos sujeitos a dispersão de atenção mesmo, de energia, estamos sujeitos a perder coisas, estamos sujeitos a perder horário, estamos sujeitos a trânsito mais caótico e uma informação relevante para a semana é que ainda até o dia 15 de dezembro, portanto, até o domingo, a gente tem ainda Mercúrio retrógrado. Então, o que que vai acontecer no céu essa semana? Essa semana acontece Mercúrio, que já está retrógrado, e vai juntar Marte retrógrado, e vai juntar uma semana de lua crescente em signo de Peixes, signo imutável, com aspectos ali que vão potencializar toda essa movimentação e euforia. Então, estamos sujeitos a tomar decisões muito equivocadas por pressa, né, por impulso, por querer acelerar tudo, querer chegar no final antes de passar por algumas etapas importantes. Então, vamos tomar esse cuidado, tá bom? Mas no dia 15, a gente tem a lua cheia em Gêmeos e também Mercúrio ficando direto, voltando, retomando o seu movimento direto, onde a gente tem essas dificuldades sendo mais solucionadas e, portanto, esse meio de campo embolado que fica quando o Mercúrio está retrógrado, tende a dar uma melhorada depois desse dia, depois da metade do mês de dezembro. E de sexta-feira em diante, a gente já começa, então, a transbordar o copinho, que é a fase de lua cheia. Lembra que no começo eu falei para vocês sobre as fases, que são muito importantes e é pano de fundo aqui para a astrovisão? Então, a fase cheia, o ápice do ciclo, é aquele momento mesmo de vender, de conversar, de expressar, de passear, de celebrar, de ir para fora. Então, a lua cheia traz características, e por isso que a gente às vezes fica de fato com os ânimos à flor da pele. Depois, o signo vai dar o colorido dessa fase, mas a fase de lua cheia é o ápice do ciclo. Então, é aquele momento que se a gente olhar para o céu, nós vamos ver, fica tudo sinalizado, porque a Lua fica inteirinha ali, aquela bola branca. Significa que ela está refletindo na totalidade a luz solar. Então, essa é a simbologia. Estamos refletindo na totalidade as nossas emoções, os humores. E muitas vezes a gente vai oscilar, né? Então, muito aspecto emocional para uma pessoa que é mais racional, ela fica desconfortável com aquilo. E uma pessoa que já é muito emocional, quando chega na lua cheia, ela fica mais ainda. Então, transborda o copinho. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com atitudes mais passionais. É sempre o aumento das coisas. Então, excessos, né? A gente come demais, bebe demais, fala demais, se emociona demais, chora demais, sofre demais. Então, se você está triste, tende a ficar mais. Tudo é mais, tudo é uma intensidade quando a gente está com a lua cheia. E a lua cheia no signo de Gêmeos é uma lua cheia que traz a necessidade muito ali de pôr para fora as ideias, o que a gente quer, o que a gente fala, a fala mesmo, a comunicação. E sabemos que às vezes a gente fala demais, e falando demais, a gente causa conflitos. A gente não pondera muito, né? A necessidade de pôr para fora ideias, ideologias, muitas vezes não vai levar a lugar nenhum, mas você quer falar, você quer pôr para fora. Você quer expressar. Então, vamos tomar um pouco de cuidado, porque a lua em Gêmeos aumenta a nossa necessidade de comunicar, e às vezes essa necessidade de comunicar com um pano de fundo ali de Marte retrógrado, de Mercúrio retrógrado, traz, lembrando aí, Mercúrio é regente de Gêmeos, por isso Mercúrio retrógrado, ele é o regente desses dias que a lua está em Gêmeos, lembrem disso? Então, gente,
A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente vai falar, ou com as ideias, porque as nossas ideias podem causar oposições, conflitos, que depois não vai se chegar a lugar nenhum. Significa, é só dizer por dizer, sabe? Falar, querer dar opinião demais. E às vezes a gente poderia ficar um pouco mais quieto, ou ponderar, pelo menos. Lembra do aspecto bom de Vênus e Mercúrio? Faz a gente pensar se eu vou me colocar, se vai valer a pena, qual o valor daquilo. Esse é um aspecto muito bom para a gente estudar qual o valor. Vai valer a pena? Às vezes não vai valer a pena de nenhum jeito. Então, para quê? Gasta energia, gasta, às vezes conflita mesmo, e a gente perde. A gente pode perder de acordo com essa necessidade de falar. Então, essa lua cheia pode trazer essa questão. Por outro lado, é uma lua e uma fase excelente. Tô adiantando aqui, tá, gente? Porque isso aí é material já para a próxima astrovisão, mas aqui vamos já antecipar. Porque é importante, você que está já fazendo suas campanhas de venda, seus lançamentos e o seu negócio, é um momento de vender. Então, essa semana de lua crescente para a lua cheia, que é uma transição de lua crescente para lua cheia, ela traz para a gente uma força de vendas, do comércio, de negociações. Então, para a turma que vai trabalhar muito agora e vai vender, então é uma fase muito boa, tá? Ela ajuda, ela movimenta o comércio, ela faz a gente ter muitas negociações. Então, sim, se você está fazendo o seu lançamento, é uma semana muito boa para isso, tá bom? Só presta um pouco de atenção como que você vai fazer sua estratégia de competitividade. Porque muitas vezes você quer abaixar tanto seu preço para competir com o seu concorrente que você no final está perdendo. Então não é uma coisa boa, né? Porque você quer ser agressivo na sua competitividade, lembra do aspecto ali de desafio, Vênus-Marte, mas você tem que ver a saúde do seu negócio. Então, competir por preço, às vezes, pode não ser a melhor estratégia. Então, tente ver a qualidade, tente ver o atendimento, veja os seus diferenciais, onde que você difere do seu concorrente. Às vezes é melhor. Você pode vender menos, mas você lucra mais. Então, esse tipo de coisa, porque senão a gente sai baixando o preço de tudo também e, no final, compromete até o seu negócio, o seu mês. Tá bom? Isso é importante nas atitudes competitivas. E é isso que a gente tem até o dia 15, até o dia 15, que é exatamente quando a gente tem a lua cheia nesse signo de Gêmeos, iniciando a semana, já no dia 16, a lua já mudou de signo, ela já está no signo de Câncer domiciliada. Assunto para a próxima astrovisão. E, como eu faço sempre aqui, eu vou compartilhar com vocês essa tela. Mas antes de compartilhar a tela, deixa eu só dar uma última informação. Eu falei na semana passada, mas falei até que ia dar uma reforçada aqui. A gente tem outro ingresso acontecendo nessa semana também, que é a semana, o ingresso de Vênus em Aquário no dia 7. Então, olha, Mercúrio direto no dia 15, Marte retrógrado no dia 6, Vênus ingressando no signo de Aquário, mudando de signo, portanto, no dia 7 de dezembro. Essa posição é uma posição muito favorável para você, por exemplo, num processo de venda ou de atendimento a cliente ou de abordagem de cliente, você, na hora dessa relação, porque é sempre uma relação, você colocar o diferencial. Você realmente expressar o diferencial, ou seja, a originalidade, onde só você faz daquela forma, onde o seu produto performa daquela forma diferenciada. Em vez de só colocar numa estratégia de venda questão de preço, parcelas, quanto vai dividir, quanto vai pagar, ou seja, forma de pagamento, coloca aí Vênus em Aquário é uma potencialização naquilo que é diferente. Porque às vezes a questão não é o preço. Entendam isso, muitas vezes é a diferenciação. Vale às vezes pagar até um pouco mais se você sabe que só aquilo, só naquele lugar ou aquela pessoa vai te dar aquele produto ou aquele serviço. É muito diferenciado. Então, Aquário é o signo que traz as facilidades com relação à diferenciação. Portanto, na sua estratégia de venda, já estamos falando de venda de Vênus, usa isso. Porque a sua autenticidade, a sua originalidade, onde você faz diferenciado, e pergunte também, né? Se questione, faça essa reflexão, onde é que o seu negócio é diferente, onde o seu produto difere do seu concorrente, onde é que está essa diferença e qual é essa diferença. Porque pode ser usada na sua campanha de venda, já que a gente está numa semana de transição de lua crescente para cheia,
que é a melhor fase de vender. É a melhor fase de expor, de vender, vender uma ideia, vender um produto, vender um serviço. A gente fala venda, às vezes as pessoas acham que a gente está falando também só de produto e serviço. Mas venda, muitas vezes, até da sua ideia. Você tem um projeto, você precisa vender o seu projeto, você tem que convencer as pessoas da sua ideia. Isso é vender. O tempo todo a gente está, na verdade, vendendo. Desde que a gente acorda, a gente está vendendo, porque estamos negociando o tempo todo. O tempo todo. Então, Vênus em Aquário ajuda qualquer processo de venda pautado naquilo que Aquário rege. Originalidade, diferenciação, a individualidade, essa responsabilidade pelo coletivo, principalmente. A ideia do bem comum fica muito forte com Vênus em Aquário. É uma posição que contraria bastante a questão marciana em Leão, por isso que a oposição, eu vou mostrar no mapa, vai acontecer com esses dois signos envolvidos. É uma contradição. Então, a individualidade, a minha tomada de decisão individual pautada no que eu quero, versus será que isso é bom para todos, é bom para os parceiros, é para o cliente, o bem comum. Vai beneficiar quantas pessoas? Só eu? Então, será que vale a pena? Essa é a questão, esse é o questionamento dessa oposição. Então, vamos lá, e eu vou mostrar aqui para vocês essa posição, né? Então, a gente tem aqui esse mapa, na verdade, é o mapa da Lua crescente, né? Já que a gente está falando da semana de Lua crescente. Então, vamos ver algumas coisinhas aqui no desenho. Então, algumas coisas que eu falei, tá? Para vocês poderem visualizar. Primeiro ponto é isso aqui, né? Vênus fazendo a oposição a Marte, né? Então, a gente tem exatamente aquele aspecto, Marte em Leão, Vênus ali ingressando bem no início do signo de Aquário, e ainda tem um agravante aqui que é Plutão, ele já está envolvido, já falei desse aspecto de conjunção na astrovisão passada. Ele também, no fundo, está envolvido na oposição, ou seja, intensificando esse questionamento, essa reflexão entre uma tomada de decisão ou uma escolha individual. Então, é assim: eu quero porque vai fazer bem para mim. A gente precisa primeiro pensar no que é bom para você, sim, porque não adianta nada só fazer pelos outros. Por outro lado, quando isso está exagerado, quando é só pensando em você, você desequilibra o seu entorno, você desequilibra as pessoas que estão à sua volta, as relações se desequilibram, porque pende demais a sua vontade pessoal. E dependendo dessa vontade pessoal e da sua força, vira um autoritarismo. Vira algo que vai ser assim porque eu quero que seja, acabou. Né? Não quero nem ouvir a opinião dos outros, vai ser assim e pronto. E isso é uma atitude muito negativa quando a gente tem Marte em Leão. Retrógrado ainda, então vai te fazer refletir sobre o quanto você abre mão de coisas, o quanto você é inflexível ou não com relação a essas vontades, a esses desejos. Porque às vezes no convívio, e estamos falando de negócios, muitas vezes você vai abrir concessão. Você estabeleceu lá que o preço é X e vai ser a X forma de pagamento. Mas aí aparece um cliente que está querendo fazer o seu produto, quer comprar os produtos, quer fazer o seu curso, quer fazer sua consulta, mas ele diz que não pode daquela forma. E aí? Como é que você abre a concessão, você flexibiliza para garantir aquele cliente, para beneficiar de certa forma o cliente? Porque se você olhar, está contrariando a sua forma de trabalhar. Você acabou de dizer que só é daquela forma. Mas e aí? O quanto você é flexível para abrir concessão e dessa forma fidelizar? Porque estamos falando de Plutão, um planeta que ajuda a fidelizar a clientela. Então, será que às vezes não vale a pena ter talvez um time ali para atender situações especiais? E estamos falando de Vênus em Aquário, o diferenciado, o alternativo, tudo isso é Aquário. Então fica a minha dica aqui, se não vale a pena de vez em quando, lógico que estou falando de situações onde é possível. Muitas vezes pode até não ser possível, até depende do tamanho do negócio, mas eu diria, na minha visão aí, e na minha forma de trabalhar, que sempre é possível, precisa de boa vontade. Sempre é possível alguma questão, basta a gente ter uma boa vontade. Quando existe um cliente que quer comprar, né, mas não pode daquela forma, sempre existe. Agora, lógico, também tem os abusos aí, né? O cliente chega e fala que não quer pagar nada, quer que você dê o curso de graça. Aí já é outra história. Isso não é sobre isso que a gente está falando aqui, mas estamos falando aqui de flexibilizar com soluções diferenciadas para poder atender
o seu cliente, que pode ser um cliente para o resto da vida, gente. Né? Já tive muitos casos assim na minha vida e acaba sendo um cliente para o resto da vida quando você se predispõe a escutar, ouvir o lado do cliente. Lógico que precisa de uma predisposição aqui ao individual para você fazer isso. E uma vontade de fato de chegar num bem comum, que é bom para mim e o que é bom para o cliente. Mas se isso é possível fazer, por que não? Então, a reflexão, tá? A oposição é a dificuldade, mas ao mesmo tempo gera a reflexão e gera uma possibilidade de integrar aquele aspecto. Para isso que as oposições servem, para a gente entender depois como integrar aquilo, tá bom? Outra coisa importante, lua crescente. Então, vamos ver no mapa como é que funciona. Estamos saindo da lua nova que aconteceu aqui no signo de Sagitário, portanto, a Lua, semana passada, estava aqui, junto com o Sol em Sagitário, marcando o início do período, início da lunação, da Lua nova, aquele período que a gente tem todo mês, que acontece num signo, para a gente poder potencializar o planejamento. É aquele momento de intencional, o que, que eu quero para o mês, e como estamos no final do ano, o que, que eu quero já para o ano que vem. Então, a gente está numa finalização aqui de ano oficial, com novembro, dezembro finalizando, que são energias positivas. Então, vamos lá, né? As energias astrológicas. A gente está falando de Escorpião, Sagitário, Capricórnio, nessa reta final do ano oficial. E esses são três signos que ajudam a gente não só a olhar para o mês, mas já olhar lá para frente. Tá? Então, esse período aí da lua nova em Sagitário é aquele período de olhar para frente, olhar o seu panorama mais amplo, não é? E depois vem Capricórnio, que vai dar a estrutura daquele panorama mais amplo. Mas a lua crescente, portanto, tá vendo? A lua tá aqui, ela andou nessa semana, ela é muito rápida, ela anda a cada 2 dias, ela tá mudando de faixa, tá vendo? Zodiacal, que são essas cores que vocês veem aqui por fora da mandala, que é o signo, os 30 graus do signo do zodíaco, né? O signo zodiacal. E aí a gente tem a lua aqui em peixes, já acontecendo aqui no dia 8 de dezembro. Então, a lua em peixes, início da semana, início da análise. É a quadratura, lua crescente, lua minguante, são as quadraturas, os 90 graus de um astro para o outro. Quando eu falar aqui da lua minguante, vocês vão ver que a lua minguante ela vai estar aqui, ó, fazendo a quadratura depois com o sol. Então, as quadraturas indicam sempre períodos críticos, períodos de virada, períodos onde pode se intensificar as questões envolvidas, principalmente os aspectos negativos. Então, o que que a gente tem aqui de aspectos que são mais críticos? Então, a gente tem o Saturno envolvido com essa lua crescente no signo de Peixes, e isso é um certo endurecimento das emoções e da sensibilidade, mas eu enxergo isso até com bons olhos, essa conjunção aqui, porque peixes é um signo que faz aumentar demais as nossas ilusões também. A gente sente coisas, nem sempre o que a gente está sentindo condiz com a realidade. Às vezes está muito misturado com a sua percepção, a percepção do outro, a percepção dos outros. Enfim, está um bolo ali, um caldeirão, com tudo misturado. Então não dá para ter tanto discernimento se é você que está sentindo, ou se é uma memória sua, ou se é uma energia que você captou ali de fora. E isso faz nublar muitas vezes o nosso poder de decisão racional, pautado em realidade, em fatos, né? E o Saturno junto com essa quarto crescente aqui é um aspecto que eu vejo bem positivo para a gente trazer um pouco desse discernimento. É Saturno, um planeta de cobrança, de estrutura, de disciplina, de extrema realidade. Então, pode até parecer contraditório ter uma lua em peixes e o Saturno junto, que é um endurecimento dessas emoções. Por outro lado, se a gente está num mundo de ilusões, é muito bom porque a gente vai começar a enxergar a real. Lógico que tem um preço a pagar. O preço é a gente se desiludir um pouquinho. Então, esse é o preço a pagar nessa configuração aqui. Mas, às vezes, o se desiludir é uma mais-valia porque está tirando um problema futuro que você iria ter, porque agora você já enxerga aquilo, você tem clareza da realidade. A realidade às vezes não é legal, não é bonita de se ver, mas é a realidade, são os fatos, você precisa lidar com aquilo. Melhor do que estar num mundo de ilusão e só tomando decisões equivocadas. Então, esse é um aspecto que tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. Só a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as pessoas que já naturalmente são muito realistas e pé no chão. Que esse é um aspecto que pode ser aquele que massacra muito os sonhos, as vontades, a imaginação, e fica uma coisa meio
né, meio cinza, né? Não é colorido, não é um aspecto que traz um colorido, então desanima, deprime. Isso é um aspecto que pode trazer por conta de um excesso de realismo, certo? E por um outro lado, um excesso de emoção também. As pessoas estão muito entusiasmadas, o Saturno traz um dissabor ali, ou um pé no chão. Eu diria que pelo final do ano, ser o momento que a gente faz excessos, é um aspecto positivo, mesmo parecendo negativo aqui, com esse monte de vermelho aqui, né? Mas eu diria que acaba sendo, na prática, mais positivo, principalmente por conta dessa outra quadratura que vocês estão vendo aqui no mapa, que é justamente com Júpiter, que é o planeta que faz as coisas aumentarem, crescerem, se excederem. Então, tendência a extrapolar limites é enorme com uma quadratura de Lua em Peixes, que já é um signo que não tem limite, com quadratura Júpiter, que é um planeta que não tem limite. Então, olha a tendência que a gente teria, se não fosse Saturno, de extrapolar mesmo. Lembrando que é um mapa de lua crescente, ou seja, os ânimos estão aumentando, vai acontecer a lua cheia, então a tendência é de aumentar ao longo da semana esse aspecto que aconteceu no mapa da lua, que vai acontecer no mapa da lua crescente. Então, imagina se não tivesse o Saturno, eu diria que esse Saturno ele está ali como um contrapeso mesmo, ele está ajudando o processo de a gente pisar na casca da banana mesmo, gente, entendeu? Fazer, assim, coisas, estourar cartão de crédito, fazer um monte de coisas que depois, no próximo ano, nos próximos meses, a gente vai ter que arcar com aquela consequência. Por um excesso de ilusão, por excesso de otimismo, por um monte de sentimentos que podem se extrapolar. Então, o Saturno aqui, apesar de num primeiro momento você olhar e falar, nossa, mas o Saturno está lá acabando com a graça dessa lua em peixes, acabando com os sonhos e com as perspectivas de uma lua em peixes. Mas vamos lembrar a quadratura Júpiter, e o Júpiter está envolvido na lua crescente, então ele está envolvido nessa fase. Significa a tendência de extrapolar é muita. Então, Saturno está lá como esse contrapeso. Que bom, a gente pode então ponderar mais antes de tomar decisões e depois se comprometer para o próximo ano inteiro. Às vezes a gente faz coisas nesse período com aspectos desse tipo que compromete só o ano inteiro. 2025 fica todo comprometido porque a gente tomou decisões extremamente equivocadas no final do ano. Quem já não passou por isso? Você já passou por isso? Me conta, escreve aqui se você já passou por isso, porque muitas vezes a gente tem configurações bem parecidas assim, lógico que o céu nunca se repete, mas configurações parecidas dando esse sinal. Então, já que a gente tem esse sinal, gente, quase uma semana e pouco antes do Natal, e é momento que está todo mundo comprando e gastando e fazendo um monte de dívidas, vamos pensar nos tipos de dívida que a gente quer ter para o ano de 2025. Quais as dívidas que você quer ter? Porque às vezes a dívida que você está fazendo agora não é bem dívida, é um investimento. Então, vale a pena, mas às vezes é dívida mesmo, né? Então, vamos analisar, tentar refletir antes de fazer a besteira, tá bom? Por outro lado, sim, Saturno está ajudando a ter uma coisa mais eficiente nessa questão aí de compras, compras mais pensadas, mais elaboradas, né? Com um senso de economia, com um senso principalmente de utilidade, de estrutura. É o que eu falei agora há pouco, às vezes não é uma dívida, é um investimento. Tudo bem, você gastou, mas se você tá, aquilo tende a retornar de alguma outra forma, então vale a pena. É um material de trabalho, está comprando aí um equipamento que vai, né, ser um material de trabalho para você. Você está ingressando num curso que vai trazer um benefício para a sua profissão. Então, tá bom, você se compromete com aquela compra, né, com a venda que você está fazendo, com a compra, mas aquilo tem um retorno, porque é uma coisa pautada numa realidade, numa necessidade, de fato, não numa futilidade. Então vamos pensar nisso, né? O que que é uma necessidade e o que é só uma vontade. E aí a gente não tinha aquela condição para fazer, tá bom? É isso então, pessoal, vamos parar aqui a nossa, isso aí, parar nosso compartilhamento. Vou deixar aqui para vocês, pessoal, aqui nos comentários, nas informações do vídeo, o link para vocês irem lá para o meu grupo VIP, tá bom? Esse grupo VIP, que vai ser bastante, vai ter bastante novidade para o próximo ano nesse grupo, é o lugar que você tem que estar para a gente poder conversar, te conhecer melhor, ver suas necessidades, onde você pode deixar a sua pergunta.
A sua dúvida você também pode deixar aqui nos comentários, eu sempre respondo. Mas vai para lá, porque lá você tem acesso em primeira mão de algumas coisas que não coloco aqui. Lá a gente também tem um atendimento bem personalizado e lá acontece os pré-lançamentos. O que que são os pré-lançamentos? São os momentos anteriores a um lançamento de curso, lançamento de workshop, enfim, tudo que eu faço, todas as minhas atividades dentro da escola Harmonizar, sempre vai acontecer antes no grupo. Significa que se você está lá e tem acesso a esse antes, ao pré-lançamento das coisas, você tem vantagens muito especiais. E às vezes são vantagens, pessoal, de mais de 50% ali no preço. Então vale muito a pena. Se você gosta de astrologia, tem vontade de estudar, tem vontade de entrar numa formação, ou se você já é astrólogo e estudante, quer se aprimorar, tem o programa de mentoria, vai para o grupo, que lá acontecem todas esses pré-lançamentos com essas vantagens aí imperdíveis. Tá bom, gente? Então, excelente semana. Até a próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.